Graça e paz a todos. Este é o canal Alicerce da Fé, trazendo até você mais uma reflexão bíblica. Eu gostaria de falar com você hoje sobre o chamado do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi o maior escritor do Novo Testamento, um grande exemplo de cristão, e gostaríamos de falar sobre o chamado dele e alguma aplicação para a nossa vida no dia de hoje. São vários os textos que eu poderia tomar como referência para estar falando sobre o chamado do apóstolo Paulo, mas eu escolhi Gálatas capítulo 1, versículo 15, 16, também vamos estar lendo o versículo 22, 23 e 24. Você pode tomar nota e depois você pode estar lendo aí na sua casa. Gálatas capítulo 1, versículo 15 nos diz o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Verso 22. E não era conhecido de vistas das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Somente ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. É um fato bem conhecido a conversão do apóstolo Paulo, quando na estrada de Damasco aconteceu algo sobrenatural. Ele teve uma experiência com Jesus, ficou cego e, em decorrência desse encontro, ele foi o que nós podemos dizer hoje o grande apóstolo Paulo. E o versículo 16 nos diz algo tremendo: que Deus aprove a Paulo revelar o seu Filho Jesus nele, para que ele, Paulo, pregasse a Jesus entre os gentios sem detença, ou seja, sem qualquer impedimento. E nesse propósito, ele diz aqui: não consultei carne e sangue, ou seja, não consultei homem algum, não pedi autorização a homem algum, não estive debaixo da orientação de homem algum, como se alguém fosse me direcionar o que fazer. Uma das coisas que eu acho interessante a gente marcar é o impacto do Evangelho no mundo de hoje. Nós sabemos que o Evangelho, ele é a resposta para aquilo que o mundo precisa, para a paz que o mundo precisa, para pôr fim às guerras, aos conflitos, a essa busca de significado na existência que o homem tem hoje. Enfim, o Evangelho, ele é a solução para o homem. Então, assim, é de grande importância que todos os cristãos, de fato, assumissem um papel de evangelização, um papel de anunciadores do Evangelho. Só que tem um problema: muitas das vezes a relação do cristão, a relação daquele que aceita Jesus, do novo convertido especialmente, é uma relação onde ele coloca entre Deus e ele a igreja. Ou seja, é um relacionamento que passa pela igreja institucionalizada, pela denominação. Aí o crente, ele só passa a servir a Deus se esse servir a Deus, se esse serviço a Deus tiver a tutela da igreja formalizada, da igreja institucionalizada. Assim ele só prega se ele ganhar oportunidade, se ele for convidado, ele só louva se derem para ele o microfone, se derem para ele a oportunidade, se ele estiver ali no púlpito da igreja. Enfim,
se houver o ato formal. E o interessante é que esse pregar, esse testemunhar, normalmente só acontece entre quatro paredes, lá na igreja. É como se de fato a igreja fosse aquele monumento ali, aquela estrutura de tijolos. E não é essa a proposta. A proposta de Jesus é que cada um de nós nos tornasse pregadores no caminho. Ou seja, é na vida, é onde a vida estiver acontecendo e você estiver presente, que ali, naquelas circunstâncias, você se torne um pregador do Evangelho. Paulo aqui, ele não consultou carne ou sangue, ou seja, ele não pediu autorização a ninguém, ele não ficou ali dependendo de ganhar uma oportunidade, ele não vinculou o serviço a Deus pelo intermédio da igreja formalizada. Não estou dizendo que nós não devemos congregar, não estou dizendo que a igreja não tem nenhuma importância, de forma alguma. O que eu estou querendo dizer aqui é que todos os crentes que dependem exclusivamente da igreja institucionalizada, eles acabam caindo numa situação onde, se eles apanharem-se na vida sem a tutela da igreja, eles não conseguem fazer nada. Eles têm com a igreja uma relação umbilical, ou seja, se não tiver a igreja, nada acontece na vida desses crentes. E não foi assim com o apóstolo Paulo, não foi assim com todo aquele que de fato quis pregar Jesus no caminho, na vivência deles, quer no trabalho, na escola, na vizinhança, aonde você estiver, você é livre para pregar a Cristo sem detença, assim como o apóstolo Paulo ele mencionou aqui. Então fica hoje a minha reflexão para que você possa se considerar livre, autorizado pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho. Onde quer que você esteja, você tem essa autorização de Deus. Se Deus fez algo por você, se você recebeu algo da parte de Deus, se a graça de Deus te alcançou, você tem toda a liberdade, assim como Paulo, de pregar a Jesus sem detença, sem qualquer impedimento algum. Que Deus te abençoe. Até a próxima.